Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, examinando as Escrituras junto com os irmãos, em oração e na direção do Espírito Santo. Hoje nós vamos meditar a respeito se realmente quem é condenado, a condenação, como que ela é eterna, a pessoa vai ficar eternamente sofrendo. Então nós vamos ver, examinar aqui nas Escrituras e cada um de nós tire a sua conclusão, porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, e nós vamos ver a palavra de Deus a respeito desse assunto. Então nós vemos aqui em Mateus, capítulo 25, do versículo 41 a 46, aqui o Senhor Jesus está falando sobre a vida eterna e o castigo eterno, né? Esse é um subtítulo que nos orienta um pouco. Então ele fala daqueles que observaram todos os mandamentos de Jesus, que realmente viveram o Evangelho, não é? Tive fome, desse-me de comer, tive sede e desse-me de beber e tal. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja bem, aqui o Senhor Jesus já está dizendo assim: apartai-vos de mim e para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então você vê que a condenação não foi preparada para o homem, para a mulher, foi preparada para o diabo e os anjos do maligno, não para o homem e a mulher. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então veja aqui, por essa tradução, por esta leitura que nós fizemos, existe uma bênção eterna e uma maldição eterna. Apartai-vos de mim, malditos. Né? Apartai-vos de mim, malditos. Então é uma coisa assim, tanto a salvação quanto a condenação, ela é eterna. E nós precisamos realmente viver o Evangelho, né? Essas pessoas estranharam de não ter ajudado Jesus. Quando que nós te vimos assim e não fizemos? Porque a pessoa aqui, essas pessoas aqui, nessa parábola, nessa explicação que o Senhor está dando, aqui está mostrando que as pessoas olham somente a aparência, elas não meditam, elas não veem o testemunho, a vida de cada um. Então a pessoa hoje, vamos falar hoje, se não for da mesma denominação, se não for da mesma congregação, às vezes a pessoa não ajuda a outra porque não está na mesma congregação, não está debaixo do mesmo ministério e assim por diante. Então, não, nós precisamos ver quem realmente tem testemunho de cristão e ter comunhão com todas as pessoas que têm esse testemunho. Vamos ver aqui em Lucas, capítulo 3, os versículos 16 e 17, falando a respeito de João Batista, a pregação de João Batista, né? E ele fala assim, o versículo 15: estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, será que esse é o ungido, esperado, né? Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então aqui nós vemos do versículo 15 ao 17. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: João Batista pensavam que ele era o Cristo. Ele falou: não, eu não sou o Cristo, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. João se humilhou e glorificou o Senhor. E ele aqui diz aqui,
Ele vai batizar, eu estou batizando vocês com água, mas ele vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. E ele tem a pá na sua mão, ele vai limpar a sua eira, ajuntará o seu trigo no celeiro, mas a palha ele queimará com fogo que nunca se apaga. Então, um fogo que nunca se apaga, queimando uma palha, o que a gente pode entender disso? Se o fogo nunca se apaga, a palha também vai ficar se queimando eternamente. O fogo nunca se apaga, a palha fica queimando eternamente. Isso mostra o quê? Onde o seu bicho não morre, onde o seu fogo nunca se acaba. Não é isso que diz a palavra também? Essa condenação é como se a pessoa estivesse ardendo numa chama e ela nunca se consumisse, nem a pessoa se consumisse, nem a chama se apagaria. Como um bicho que estivesse comendo as carnes das pessoas, que a pessoa não se consumiria e também o bicho não pararia de comer. Tamanha é a tristeza, a dificuldade, tamanho é o castigo das pessoas que não servem a Deus. Não é brincadeira não, irmãos, a coisa é muito séria e nós temos que meditar bem. Nós estamos examinando a palavra para termos aqui o conhecimento de como chegarmos até Jesus, de como fazermos a sua vontade e sermos achados justos por Jesus, não é por homens, por mulheres, por igrejas. Sermos achados justos por Jesus Cristo, fazendo a sua vontade. Não é agradar as pessoas, não, é agradar Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então não fique preocupado em agradar pastor, para agradar pessoas aí, ser bonzinho para todo mundo. Não, faça a vontade de Deus. Às vezes a correção, Deus usa você para corrigir. Uma forma até, às vezes brusca, às vezes até meia, as pessoas acham estranho, mas se a correção é necessária, é para o bem, né? E nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 7 ao 9, diz assim: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, porque aqui o Senhor está falando, né? De maneira que, o apóstolo está dizendo, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas, por vossa causa, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dia em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, eterna perdição. Tem pessoas que creem que essa eterna perdição, fogo eterno, condenação eterna, é uma condenação assim, a pessoa morreu, acabou, nunca mais ela vai aparecer, nunca mais se terá a memória dela, ela vai ficar eternamente esquecida, eternamente não existindo mais. Mas aqui nós estamos vendo que o fogo nunca se apaga, o bicho não morre, eterna condenação, eterna perdição. Nós vemos que a pessoa vai estar em tormento, como aquela parábola do rico e o Lázaro, que o rico foi levado na condenação e Lázaro na salvação. E o rico clamava para me dar um pouco de água, né? Porque estou terrivelmente atormentado nesta chama. E aí Deus diz, não tem condições, os daqui passarem até aí e vocês virem para cá. Tem um abismo que nos separa. Ah, mas será que nós vamos ver as pessoas em condenação? Não, isso não vai ser céu, né? Céu é um lugar de bênção, de alegria contínua. Não é um lugar onde você vai ter sofrimento, tormento. E entra aquela questão, mas será que meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, meus amigos vão para a condenação? Olha, irmãos, a verdadeira família não é a família carnal, a família que vem da carne, gerado por outra carne. A família a verdadeira é a espiritual. Por isso que a palavra diz
que quando nós aceitamos Jesus e somos batizados, nós nos tornamos uma nova criatura. Não é por uma força de expressão nos tornamos uma nova criatura. Nós nos tornamos efetivamente uma nova criatura. Nós passamos a ser como Jesus. Jesus não foi gerado da carne, ele veio do céu. E nós passamos a ser também gerados do céu. Nós passamos a ter o mesmo corpo que Jesus. Vamos ter o mesmo corpo que Jesus. Então é diferente. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, que verdadeiramente aceitamos a Jesus. Nós fazemos tudo com amor, com sinceridade, buscando a verdade e querendo a salvação nossa e das demais pessoas. Mas quando termina a vida carnal, termina o relacionamento humano de sangue. Acabou, não tem mais, extinguiu. Só fica o espírito, a alma, né? E nós vamos ter essa família. Quem é de Deus, tem a Deus por pai. Então não é um pai assim substituto. Não, Deus é verdadeiramente o nosso pai. Nós temos os nossos pais aqui na terra, quando terminou, acabou. Mas o nosso Pai Celestial é eterno, e nós vamos ser eternos também. Somos eternos porque estamos aqui já servindo a Deus. Já chegou a nós o reino dos céus. Então, irmãos, não se preocupe com a salvação dos outros, se preocupe com a sua. E leve a salvação a outros, porque isso chama evangelho, boa nova de salvação. Nós temos condições de ser salvos agora. Então leve o evangelho adiante, para que outras pessoas também aceitem e todos vivamos junto. Não vou, mas lá diz que eu vou ver Abraão, vou ver Isaac, eu vou ver Jacó. Tudo bem, nós vamos saber os nossos irmãos do passado, lá da antiga aliança, nós vamos ver todos, vamos ver Jesus, mas e as outras pessoas que você não conhece? Que mora lá do outro lado do planeta, que você não tem, e são servos de Deus e vão estar na salvação com você. Você não tem interesse de saber quem são? Não são seus irmãos? Então, a gente se limita muito na carnalidade. Vamos olhar com os olhos da fé, olhos espirituais. Nós temos uma família enorme, irmãos, enorme, milhões e milhões de irmãos. Vamos encerrar lendo aqui Apocalipse, capítulo 20, os versículos 10, 14 e 15. Diz assim, o versículo 10 diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha aqui, a condenação do diabo e da besta e do falso profeta. Estão lá no lago de fogo e enxofre, são atormentados de dia e de noite para todo sempre. São atormentados, não são esquecidos, lá acabou, não. Estão sendo atormentados. Veja aí os versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É o mesmo lugar onde está o diabo. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aquele que não faz a vontade de Deus é lançado lá também. E aqui fala, né, claramente: e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então é um lugar terrível mesmo. É um lugar que nós não devemos nem pensar. Vamos fugir disso, vamos nos apegar em Jesus e seguir a nossa carreira, dando graças a Deus porque nós fomos chamados para o Evangelho, chamados nesta boa nova. O Senhor chamou-nos por nome e nós dissemos: sim, Senhor, nós vamos te seguir, nós te adoramos, te servimos. Abençoa-nos e livra-nos do mal, acrescente nossa fé, tem misericórdia. Reconhecemos que não merecemos todas essas bênçãos e maravilhas, mas o amor do Senhor Jesus Cristo, a sua misericórdia é que nos salva. Ele conhece os nossos corações, que não temos desejo de viver em pecado, viver em maldades, em coisas que desagradam a Deus. Somos tentados, estamos na carne, não tem como dizer que não somos tentados, mas não fazemos a vontade da carne, fazemos a vontade do Espírito. Embora sejamos tentados, o inimigo não tem poder sobre nós, o pecado não tem poder sobre nós. Nós fazemos a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Fazendo a vontade dele, nós somos salvos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus eternamente. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, que a cada dia possamos nos
aprofundar no conhecimento de Deus, no amor de Deus, vivendo o Evangelho verdadeiramente, olhando para o testemunho de cada um, tendo comunhão com todos aqueles que realmente querem servir a Deus. Não façamos acepção de pessoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.